Sejam todos muito bem-vindos aos nossos canais de comunicação da Igreja Batista do Cordeiro. É um prazer ter você nessa série de mensagens, A Verdadeira Esperança. Certamente é um momento que necessitamos urgentemente de esperança, porque vivemos dias difíceis, dias de muitas incertezas, até de angústias, e sempre a mensagem de Deus, sempre a palavra de Deus vai nos trazer conforto, vai nos trazer paz, vai ser um bálsamo para a nossa alma. Então, é realmente um prazer ter você nesse tempo. Espero que esta mensagem edifique a sua vida e que ela possa realmente trazer esperança, possa realmente trazer felicidade ao seu coração. Então, antes de iniciarmos essa exposição, eu gostaria de orar, pedindo que Deus nos conforte, Deus nos direcione nesse momento. Oremos. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos a Ti porque Tu tens sido um Deus perfeito, um Deus fiel, um Deus que tem nos mostrado o Teu caminho maravilhoso. Nos faz, Senhor Deus, enxergar cada vez mais a Tua presença no nosso meio. Me utiliza, me usa como instrumento Teu, mesmo imperfeito, e também que todos que estão assistindo essa mensagem possam ser edificados, possam ser transformados para a Tua glória. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a ideia desses encontros, a ideia destes vídeos é exatamente trazer esperança. E por isso nós vamos usar os salmos da Bíblia. Os salmos, na verdade, foram escritos exatamente para tirar das nossas emoções, tirar do nosso coração o louvor a Deus. Buscar realmente uma comunicação com Deus, um canal com Deus. Então, nesta primeira exposição, nós vamos trabalhar o Salmo 1. Então, o Salmo 1, versículos de 1 a 6, vai ser o teor desta mensagem. Então, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, e no seu devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando nós olhamos esse texto, olhamos esse Salmo de número 1, nós devemos perceber algumas questões muito importantes. A primeira delas é que este salmo ele introduz uma coletânea de textos, de poesias, de músicas tradicionais do Israel antigo, que foi organizada por alguém que nós imaginamos ser Esdras. E Esdras, então, organiza esses textos sobre a orientação, sobre a iluminação do Espírito Santo. Então, a organização desses textos não foi feita de maneira arbitrária, mas tem toda uma lógica divina. Então, o Salmo 1, que é o salmo que introduz essa coletânea do saltério de Israel, é fundamental a sua compreensão. Especialmente porque os salmos, eles reproduzem, eles mostram os sentimentos humanos de uma forma muito intensa, de uma forma diferenciada, onde os salmistas falam de suas alegrias, falam de suas tristezas, falam também até das suas indignações. Mas de qualquer forma, todos estão buscando um contato mais íntimo com Deus. Especialmente o Salmo 1 é um salmo que mostra que a lei de Deus deve ser a alegria das nossas vidas. Ela deve trazer alegria para o coração do justo.
Mas talvez você se pergunte, estamos vivendo dias extremamente difíceis. Cada ser humano que vive neste planeta sempre se depara com a angústia. A angústia de viver em um mundo tão cheio de mazelas, um mundo tão cheio de incertezas. E por conta disso, nós imaginamos, será que é possível encontrar a alegria verdadeira enquanto estamos vivos aqui nesta terra? Certamente, em tempos de coronavírus, onde vemos esse mal acometendo várias pessoas, inclusive mexendo com as igrejas. Estamos fazendo esse vídeo aqui justamente porque estamos em um período de quarentena. Mas essas incertezas, essas crises, elas podem ser vencidas. E, de fato, pode haver felicidade no coração do crente, pode haver esperança no coração do crente, se o crente seguir a orientação da palavra de Deus. Então, o nosso objetivo nesse momento é mostrar como ter felicidade nesse mundo. Vamos observar o Salmo 1 e buscar um entendimento, buscar orientação para obter então esta felicidade. E o primeiro aspecto para você obter felicidade neste mundo é justamente confiar na palavra de Deus. Preciso que você confie na Bíblia Sagrada, na revelação de Deus, que Deus deixa para a sua vida. Nós observamos isso no versículo de número 1, onde diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele inicia este salmo dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz, satisfeito. Uma pessoa, ela consegue sim encontrar felicidade neste mundo. E está dizendo, você pode ser feliz. Você pode encontrar felicidade. Ele está falando aqui não de uma pessoa em si, mas está falando de um perfil de vida. É o perfil do crente. O crente é bem-aventurado. Justamente porque o crente, ele precisa dar 3 nãos na sua vida para obter essa felicidade. Ele vai começar dizendo, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, aquele que não obedece à sabedoria deste mundo. Aquele que não confia nos conselhos deste mundo. Aquele que não fica observando as questões desta vida apenas. É alguém que tem algo transcendente. Que quer buscar uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que é rica. Uma sabedoria que ela não tem limites. Então, por isso que o primeiro conselho nesse sentido é justamente não buscar o conselho dos ímpios, daqueles que defendem uma sabedoria rasteira, uma sabedoria unicamente desta vida. Precisamos de algo que nos engrandeça. E justamente precisamos da sabedoria da palavra de Deus. Mas o texto também continua dizendo, não se detém no caminho dos pecadores. E a ideia aqui é não se alegrar com a vida em pecado. Então, se deter no caminho dos pecadores é o seguinte, você se acostumar com a vida em pecado. É você andar em consonância com o pecado. Então, você não pode ter alegria nessas coisas. Você tem que buscar vencer o pecado na sua vida. E claro que, infelizmente, todos nós vivemos uma situação de pecado. Todos nós somos passíveis a pecar. Porém, nós não devemos nos agradar deste pecado. Nós não devemos estar alinhados com esse pecado. Por isso a ideia de se deter no caminho do pecador. Ou seja, buscar, se alegrar, estar ali convivendo sem problema nenhum com aqueles que gostam de pecar. Então, o segundo não que você precisa dar é não à alegria de uma vida em pecado. E o terceiro não vem justamente da última parte do nosso texto, onde diz assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não é aquele que ele precisa dar um não ao desprezo ao nome de Deus.
Fala aqui a roda dos escarnecedores, né? Uma ideia muito enfática. Então, é um grupo de pessoas que estão ali reunidas para escarnecer. De uma linguagem um pouco mais simples, é exatamente se reunir para zombar do nome de alguém. E o nome que vai ser vilipendiado, vai ser zombado aqui, vai ser justamente o nome do Senhor. Então, você precisa ter claro no seu coração aquilo que Deus se agrada. Qual o padrão de Deus? E só vai conquistar isso aquele que tem a palavra de Deus no seu coração. Então, se você não quer desagradar a Deus, você não quer menosprezar o nome de Deus, é necessário que você diga não a uma vida sem constância espiritual. Uma vida sem sintonia com o padrão de Deus. É necessário que você viva de uma maneira coerente. Você se carrega o nome de Deus, viva para isso. Viva de uma maneira sensata, com a fé que você diz buscar, com a fé que você diz que transformou a sua vida. Você não pode ter um discurso e uma prática diferente, um testemunho diferente. Então, se você der esses 3 nãos, é porque você, de fato, está confiando na palavra de Deus. Você vai conquistar felicidade porque você consegue entender a palavra de Deus. Você consegue, então, rejeitar a sabedoria deste mundo. Você consegue também se desviar do caminho do pecador. E você também carrega com reverência o nome de Deus. Então, se você der esses 3 nãos, você será feliz. Mas o versículo de número 2, ele acrescenta uma informação ainda mais especial. Ele vai dizer: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. E eu destaquei aqui com grande ênfase, exatamente o seu prazer está na lei do Senhor. Ou seja, a sua alegria, a sua satisfação está justamente em conhecer a lei do Senhor. E conhecer a lei de Deus não é simplesmente saber cada um daqueles versículos ali da lei decorados. Mas é justamente entender que aquela lei reflete o caráter de Deus. Reflete o padrão de Deus para a sua vida. Então, se você tem prazer na lei do Senhor, é porque você está desejando ter um relacionamento ainda mais vivo com Deus. E quando ele complementa e diz que na sua lei medita de dia e de noite, não está dizendo aqui que você vai parar toda a sua vida, você vai ficar em casa apenas lendo e meditando na Bíblia. Não é isso. Fazer isso seria um erro. Na verdade, meditar na lei, meditar na Bíblia, é tomar decisões usando as lentes espirituais da palavra de Deus. É entender os princípios da palavra de Deus e aplicar nas decisões do cotidiano. É aplicar essa lei na sua vida, na sua própria trajetória, na sua própria história. Então, você precisa tomar decisões que alegram a Deus. E se você alegrar a Deus, com certeza o seu coração será alegre também. A felicidade de Deus será depositada também em você, porque a felicidade nasce em Deus. Então é Deus quem pode despejar essa felicidade em quem Ele quiser. E a maneira que Ele usa isso é justamente nos dando a sua palavra, nos dando os seus preceitos para que nós vivamos nele. Viver a lei de Deus não é, de forma nenhuma, um suplício. Muitas vezes nós pensamos dessa forma quando nós nos privamos de algumas coisas por causa da Bíblia, por causa da igreja. Mas nós fazemos isso porque nosso pecado, ele nos sabota. Ele quer dizer o seguinte: não, você podia estar como todas as pessoas que geralmente se entregam a esses desejos, se entregam a esses prazeres. Você podia viver como eles. Você podia obter essa felicidade, mas você fica aí tentando ser certinho, tentando buscar fazer a palavra de Deus, buscando fazer aquilo que está na palavra de Deus. Mas isso é um erro. Isso aí é uma estratégia do diabo para derrotar a sua vida. Na verdade, o que você tem que buscar é justamente se debruçar no entendimento da palavra de Deus.
e ao ponto de você ter um prazer transcendente. Que não um prazer como um prazer sensorial desta vida. Algo muito mais sublime. Algo que seja realmente sagrado. Então, quando você está em sintonia com a palavra de Deus e quando você aplica isso na sua vida, quando você dá aqueles 3 nãos do versículo 1, você então vai tomar decisões que alegram a Deus, usando exatamente as lentes espirituais que Deus dá para a sua vida. E isso protege você de uma coisa que é muito comum nos nossos dias: inconstância espiritual. Então, quem confia na palavra é vacinado contra a inconstância espiritual. É alguém que tem um caminho, uma direção a seguir. Não é alguém que vai estar uma hora pensando de um jeito e daqui a pouco cai e está depois distante de Deus. Não, é alguém que tem uma constância. É alguém que tem um equilíbrio. É alguém que vive, mesmo com as suas dificuldades, com seus próprios pecados, consegue estar buscando a presença do Senhor. E isso é exatamente aqueles que se debruçam na palavra de Deus. Aqueles que realmente buscam a alegria que vem do Senhor, buscam prazer que vem do próprio Deus. Mas, nós precisamos também dizer, para que você consiga uma felicidade real neste mundo, é necessário que você viva na perspectiva da eternidade. O versículo de número 3 nos traz essa ideia. Diz que ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então ele mostra que o bem-aventurado, ou seja, a pessoa, o crente, aquele que tem um perfil de felicidade divina, ele é como uma árvore. É uma ilustração aqui do nosso salmista. Provavelmente, entendo que seja um sicômoro, né, uma espécie de figueira brava ali de Israel, mas pode ser outra árvore também. Mas imagino, né, que essa árvore também ela aparece junto ali a alguns rios em Israel. Pode ser que seja uma boa candidata dentro dessa ilustração do salmista. Mas o ponto aqui é que o salmista vai fazer uma série de conexões, uma série de explicações da vida daquele que vive na perspectiva da eternidade. Primeiramente, vai dizer que vai ter corrente de águas. Ou seja, é alguém que tem a sabedoria divina ao seu lado. É alguém que bebe diretamente da fonte de Deus. Então essa corrente de águas ajuda exatamente para que a pessoa ela tenha uma seiva espiritual muito forte na sua própria vida, na sua própria existência. Então, a corrente de águas vai hidratar, vai trazer justamente vida para aquela pessoa, para aquela, na ilustração daquela árvore. Mas o segundo ilustração, o segundo ponto que podemos aqui destacar, é que diz que dá o seu fruto, ou seja, dá testemunho. É uma pessoa que ela está constantemente buscando viver de maneira coerente. Ela está ali dando aqueles 3 nãos. Ela ali está vivendo na prática a sua fé. Ela não está vacilando. Na verdade, ela está em constância espiritual. Ela dá frutos. Ela realmente traz alegria a Deus, porque quer viver de uma maneira que agrada a Deus. Mas vai dizer também que a sua folhagem ela não murcha. E a ideia aqui de algo perene, ou seja, algo eterno, algo que não se esvai com o tempo. Então é uma folhagem que ela não perde o seu vigor, ela não perde a sua cor, as suas propriedades, ela fica sempre verdinha. Então é a ideia de eternidade. É a ideia que você está pensando nas coisas do alto, nas coisas eternas, mas não nas coisas deste mundo, não nas coisas que são passageiras, as coisas que murcham, mas sim buscando algo muito mais precioso.
E vai dizer também que será bem-sucedido. E a ideia de bem-sucedido aqui não é a ideia de fama, a ideia de muitos recursos, mas é a ideia de ser agradável a Deus. O sucesso na Bíblia é estar em sintonia com Deus, estar agradando a Deus, estar trazendo alegria ao nome de Deus. Isso é ser bem-sucedido segundo a Bíblia. Mas nós podemos também acrescentar no versículo 4 a seguinte informação: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Olha a ilustração que o nosso salmista faz. Na verdade, ele faz um grande contraste. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ou seja, uma árvore que ela está densa, uma árvore que está bem nutrida, uma árvore que não tem problemas. E do lado existe ali palha. E palha, você já foi no interior, você que já esteve perto de uma palha, você vai perceber que a palha ela não tem sustentação nenhuma. Quando dá a primeira ventania, tudo se espalha, dispersa. Então a palha vai mostrar exatamente que o descrente, ou seja, o homem sem Deus, o homem que não tem essa perspectiva divina, aquele que não dá os 3 nãos, é um homem que ele não desenvolve nenhuma profundidade espiritual. Então alguém que não tem profundidade espiritual não vai ter uma verdadeira alegria, não vai ter uma verdadeira felicidade. É uma felicidade muito passageira. É algo basicamente sinestésico, é apenas porque a situação de vida está boa. Mas se aparecer ali uma ventania, se aparecer ali um vento forte, a vida daquela pessoa desmorona. Então é isso que o nosso salmista está querendo fazer desde o início. Mostrar um contraste daquele que vive para o Senhor, daquele que tem uma vida que alegra a Deus, daquele que vive distante de Deus. Ele não está aqui somente trazendo informações negativas sobre o descrente. Ele não quer dizer que você não pode ter nenhum relacionamento com o descrente. Seria um erro pensar dessa forma. Na verdade, ele está dizendo que você deve se alegrar. Por que você é crente? Você deve se alegrar porque você tem esperança no Senhor. As coisas desta vida são passageiras. Você deve então ter uma perspectiva eterna, uma perspectiva do alto, uma perspectiva que é muito poderosa, que ela vence todas as coisas. Então, o homem sem Deus não deve ser alguém invejável, muito pelo contrário. A sua alegria, a alegria do crente, está no Senhor e é uma alegria perene, que não murcha. E isso então nos abre para o terceiro ponto, para que você obtenha de fato uma felicidade neste mundo. É exatamente não invejar a vida do pecador. Realmente o pecador não tem nada a oferecer para você. O pecador, na verdade, é um miserável, que ainda não conhece o Senhor. Então o versículo 5 traz enfaticamente isso. Ele vai dizer: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Temos aqui 2 elementos escatológicos. O primeiro deles é o juízo, é a ideia do julgamento final. É a ideia de um momento da audiência com Deus. E o outro é a congregação dos justos, é a reunião dos santos. Um momento onde todos aqueles que foram convertidos pelo nome do Messias estarão ali reunidos na presença de Deus, se alegrando e comungando com Deus. Então, vai mostrar que os ímpios, eles não vão conseguir vencer no dia da audiência. Serão perdedores, não vão prevalecer. Então a ideia é exatamente que eles vão perder aquela audiência. Porque eles não têm nada a oferecer a Deus. Na verdade, de fato, eles são culpados. De fato, a vida deles está distante do padrão de Deus. Eles ofenderam o ser eterno. Mas os justos são aqueles que, lavados pelo sangue do Messias, aqueles que confiam no sangue do Messias,
que nós sabemos que este Messias é o Senhor Jesus Cristo, que veio para este mundo justamente para nos reunir aqueles que de fato entregam suas vidas, aqueles que são chamados pelo Senhor. Está dizendo, o pecador, o ímpio, ele não vai ter essa alegria. Na verdade, ele vai ter juízo. Ele vai ter, na verdade, uma vida terrível. Uma eternidade distante de Deus. Por isso que o salmista, ao lembrar que a escatologia, ele mostra a maior maldição do incrédulo. E a maior maldição do incrédulo e de qualquer pessoa, na verdade, nessa existência, desse mundo, é estar eternamente longe de Deus. Então, isso é algo para ser invejado? Estar eternamente longe de Deus? Então, novamente, o salmista mostra, você que é crente, você vai estar na congregação dos justos. Você vai estar eternamente com o Senhor. Você vai ter uma alegria que não é deste mundo, porque é uma alegria que vem do Senhor, uma alegria que ultrapassa todas as coisas. Então, não inveje o descrente, porque o descrente não tem nada. O descrente, infelizmente, só tem talvez algumas alegrias neste mundo e acabou. A sua eternidade é terrível. Ele precisa de Deus, assim como nós. Assim como nós um dia precisamos dessa mensagem divina para a nossa salvação, o descrente hoje também precisa, porque ele é um miserável. Ele precisa ser tirado desse julgamento, dessa audiência. Ele precisa ser lavado, precisa ser imputada a justiça de Cristo na vida dele. E o nosso salmista então vai finalizar no versículo 6, dizendo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Resumindo, a felicidade é ter o seu caminho reconhecido por Deus. Saber que Deus, Ele olha para você de uma maneira especial. Ele te ama de uma maneira especial. Isso deve trazer alegria para o seu coração. Deve trazer felicidade para a sua vida. Deve fazer com que a sua vida seja diferente. Seja uma vida de gozo. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das incertezas, mesmo diante das mazelas, diante dos vírus deste mundo, não tem problema. Porque a sua felicidade não é deste mundo. A sua felicidade, ela está na lei do Senhor. E que se você então dá aqueles 3 nãos, você vai ter esta felicidade. Porque você está enxergando não apenas esse mundo, você está enxergando de maneira transcendente. Você está enxergando além desta vida. Você está podendo já sentir as maravilhas da eternidade hoje. Os ímpios perecerão. Por isso que jamais devemos invejar a vida do ímpio. Mesmo que pareça que a vida do ímpio esteja indo bem, que ele esteja ali com uma vida financeira tranquila, mesmo que ele esteja ali talvez com uma família até bem ajustada, mas infelizmente ele ainda é miserável porque não conhece o Senhor. Não tem essa alegria divina, essa felicidade que vem da lei de Deus. Bom, então dentro de tudo isso que nós falamos, precisamos refletir e praticar em nossas vidas. A primeira reflexão que podemos fazer é que a Bíblia nos dá direção e esperança diante das incertezas dessa vida. Certamente você está passando por muitas incertezas. Você não sabe sobre a questão da economia, não sabe a questão de como vai ficar os empregos. Você não sabe como é que essa doença vai se resolver. Mas, se você tem a alegria do Senhor, isso acalma o seu coração, te dá direção, te dá propósito, traz esperança para a sua vida. Uma segunda reflexão que podemos fazer é: será que você tem buscado viver de modo sobrenatural? Isso é importante. Porque muitas vezes temos um costume de ver as coisas segundo apenas uma ótica. E nos esquecemos de que esta ótica ela precisa estar em consonância com Deus. Então, será que você tem buscado viver de modo sobrenatural, além das coisas deste mundo, buscando conectar tudo deste mundo com o alto?
com aquilo que a palavra de Deus fala? E uma terceira e última reflexão. Você tem se focado tanto nas coisas desta vida que tem perdido a felicidade divina? Tem perdido a alegria da vida junto do Senhor? Você está preocupado mais em resolver as coisas aqui do dia a dia e se esquece de que você tem que prestar contas a um Deus eterno. De que este Deus é que vai, de fato, trazer alegria para o seu coração. Então, não deixe que as coisas dessa vida tirem seu foco. Na verdade, use as coisas dessa vida para que você conecte-se com Deus. E entenda todas essas questões segundo as lentes espirituais, usando as lentes espirituais para obter a felicidade que vem de Deus. Para finalizar, quero aqui lembrar de um filme bem conhecido, do Will Smith, que é A Procura da Felicidade. É um filme que fala, a história de um homem que ele vai ter uma série de dificuldades, ele tem vários sonhos, ele tem grandes metas para a sua vida, mas parece que em um momento dá tudo errado. Então ele é obrigado a viver praticamente na rua, com um filhinho pequeno, e tem que criar este menino sem a ajuda da mãe, porque a mãe abandona, então, a família. Então, ele, sozinho, com seu filho, e tendo uma série de problemas, ele então vai em busca da sua felicidade, em busca da sua realização. É uma história verdadeira, baseada exatamente em um livro que tem esse mesmo nome. E o filme, se você assistiu, tem um momento onde as coisas mudam para ele. Onde o personagem lá, o Chris, ele realmente tem uma reviravolta na sua história. Mas será que ele realmente conseguiu encontrar a felicidade que ele tanto procurava? O filme termina de uma forma muito material, de uma forma muito humanista. Mas o filme esconde uma história ainda mais linda, ainda mais especial. Certa vez eu encontrei a entrevista deste homem, do homem que a história deste filme foi baseada, que é o Chris Gardner. E ele, em uma entrevista, disse o seguinte: as pessoas me perguntam, qual o meu segredo para o sucesso? Eu digo a elas, Jesus me ama, sou filho dele, eu oro todos os dias, o dia todo. Não consigo fazer meu trabalho se não estiver em contato direto com Jesus. Não era um emprego maravilhoso que ele precisava. Não era ganhar milhões na bolsa de valores. Não era ter uma família reestruturada. Tudo isso é legal, mas não era o mais importante. Chris Gardner, ele de fato encontrou a felicidade. Não naquelas coisas. O sucesso para ele veio exatamente porque ele compreendeu que Jesus era mais importante. De fato, eu não sei qual a igreja dele, é difícil encontrar essas informações, mas essa mensagem e essa entrevista mostra alguém que pelo menos reconhece que o seu trabalho, que o seu esforço, que todas as coisas que aconteceram, tudo isso estava de alguma forma conectada com Jesus. E ele encontrou então felicidade do céu para regozijar o seu coração. Então, uma lição final que podemos deixar, baseado em tudo que vimos no Salmo, e também nessa história de Chris Gardner, é que a lei de Deus é a única forma de você encontrar a felicidade que transcende esta vida. Não adianta você buscar em outra coisa, a não ser no Senhor. Busque Jesus. Só Jesus pode trazer felicidade, uma felicidade real, uma felicidade que ultrapassa todas as coisas desta vida. Então, meu apelo,
é que você busque Jesus, cada dia mais. Se você não tem essa conexão com Jesus, se você vive de uma maneira triste, de uma maneira sem esperança, busque Jesus. Realmente seja transformado por Jesus, transformado pela lei de Deus que fala sobre Jesus. E certamente a sua vida será diferente. Você vai obter a felicidade do alto, uma felicidade que certamente vai preencher todo o seu coração. Então vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos a Ti, ó Pai, porque Tu nos dá a Tua palavra. Senhor, implanta em nosso coração esta alegria. Implanta, Senhor Deus, esta felicidade em nosso coração, para que possamos ser satisfeitos sempre em Ti. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.